Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 2. Na aula de hoje, nós continuaremos o módulo 5, falando um pouquinho mais sobre a volumetria de precipitação, tá ok? Antes, porém, vamos rever aqui o que foi destacado ou foi comentado na última aula. Na última aula, nós introduzimos os métodos volumétricos de precipitação, destacando que eles devem ser os pré-requisitos básicos para que ele ocorra, né, um tempo curto, uma reação rápida e a formação de compostos insolúveis. Nós também falamos dos principais métodos utilizados na volumetria de precipitação, com destaque aí para o método de Mohr, que se baseia na formação de um sólido colorido, tá ok? Cromato de prata. Falamos também do método de Voillard, que se baseia na formação de um complexo solúvel. E, por fim, do método de Fayence, que se baseia na mudança de cor associada à dissolução de um indicador sobre a superfície de um sólido, do meu precipitado. Finalizamos essa aula falando aí da construção das curvas de titulação para a volumetria de precipitação. E apresentamos o perfil dessa curva, bem como os pontos, como obter o valor do PC, né, do PAG ou do PCL, para passo a passo, com volume zero, antes do início da titulação, volumes antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Na aula de hoje, nós focaremos então nos fatores que afetam a curva de titulação. Isso porque o perfil da curva de titulação ele é grandemente afetado pela concentração dos reagentes que são empregados na sua construção. Como exemplo, nós temos que a variação do PAG nas proximidades do ponto de equivalência é mais acentuada para a curva A. Isso ocorre porque a curva A tem uma concentração maior de reagentes, ou seja, quanto maior a concentração das soluções, mais favorável à titulação. Mais favorável no sentido de que eu tenho uma inclinação mais acentuada. É mais fácil eu usar um indicador para visualizar essa alteração de concentração, né, do PAG a partir de uma variação de volume do meu titulante. Na curva B, que é essa mais clarinha, essa cinzazinha, vocês percebem que a inclinação é menor, ou seja, uma pequena variação de volume já é suficiente para que nós tenhamos aqui um PAG bem distinto. A solubilidade do precipitado também é outro fator que afeta drasticamente o perfil da curva de titulação. Isso porque quanto menor o KPS, mais favorável à titulação. Na sequência aqui nós temos diversas curvas de titulação, tá ok? Onde nós temos que o KPS do AGI vai ser menor do que o KPS do AGBR, que é menor do que o KPS do AGCL, que por sua vez é menor do que o KPS do AGIO3 e por fim menor que o KPS do AGBR. Ou seja, quanto menor o meu KPS, e o KPS diminui nesse sentido, menor aqui a minha inclinação da curva. No último caso aqui, ó, que é o AGBR, nós nem temos a inflexão da curva, dado o seu KPS ser muito elevado, tá ok? Para detectar, então, esse ponto final, nós temos aqui a descrição dos cálculos necessários para se obter o ponto final. Como vimos anteriormente, uma maneira usada para detectar o ponto final de uma titulação, de precipitação, é através da formação de compostos de precipitados coloridos. Se nós relembrarmos aí o método de Mohr, que foi tema da última aula, nós podemos determinar o ponto final da titulação de cloreto de sódio com nitrato de prata, fazendo a titulação na presença do cromato de potássio. Isso porque, quando nós temos, então, um leve excesso de nitrato de prata, né, proveniente do nitrato de prata, ele vai reagir com meus íons cromato proveniente do cromato de potássio, formando o precipitado colorido de cor avermelhada, cromato de prata, indicando aí o final da minha titulação. Considere então a titulação de 50 ml de uma solução 1,000 vezes 10 a menos 1 mol por litro em cloreto de sódio com uma solução de nitrato de prata de mesma concentração.
a qual foi adicionado 1,0 ml de uma solução de cromato de potássio, 0,1 mol por litro, como indicador. Toma-se o KPS do cromato de prata como sendo igual a 1,3 vezes 10 a menos 12, já que esse valor é tabelado, e levando-se em conta que o volume no ponto final é aproximadamente 100 ml, tá ok? Já que a nossa solução inicial tem 50 ml, aproximadamente a gente precisa de mais 50 ml, já que as soluções têm a mesma concentração, para que nós chegamos ao ponto final da minha titulação. Consequentemente, nós usamos o número de mols no início, número de mol de fim, ou seja, C1, V1, C2, V2, nós temos que a concentração de cromato é de 1,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Isso porque, inicialmente, nós temos um cromato de concentração 0,10, tá ok? Nós adicionamos 1 ml dessa solução, e ao final, o volume final é 100 ml, ocorreu uma diluição desse cromato, o que gera uma concentração final de cromato em 100 ml de 1,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Substituindo esse valor na expressão do KPS, ou seja, a concentração de cromato na expressão do KPS do cromato de prata, que é KPS igual a concentração de Ag+ ao quadrado, vezes a concentração de cromato, nós temos então que a concentração de prata vai ser igual a raiz quadrada do KPS dividido pela concentração do cromato. Ou seja, raiz quadrada de 1,3 vezes 10 a menos 12, que é o meu valor do KPS do cromato de prata, dividido pela concentração aí em 100 ml de cromato, que é de 1,0 vezes 10 a menos 3. Portanto, a concentração de prata é igual a 3,6 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Consequentemente, o PAG no meu ponto final é de 4,44. Observe na figura que, embora o ponto final ocorra após o ponto de equivalência, nós temos aqui o ponto final como sendo 4,44 e o ponto de equivalência, que foi calculado na aula passada para um volume de 50 ml, como 4,90. Embora eles sejam distintos, eles são muito próximos. Praticamente não há variação de volume aqui nesse intervalo. Levando-se em conta a definição de erro de titulação, conclui-se que tal erro é muito pequeno, portanto. E por isso, a utilização de cromato de potássio é adequada aqui para uma titulação pelo método de Mohr. Lembrando que o erro de titulação é calculado pela diferença entre o volume no ponto final menos o volume no ponto de equivalência, dividido pelo meu volume no ponto de equivalência. Como esses volumes são muito próximos, praticamente não há variação de volume aqui nessa curva, uma vez que o P do PAG no ponto final é 4,44 e o PAG no ponto de equivalência é 4,90 e nós temos ambos os pontos dentro da inflexão da curva, nós temos que o erro aqui é desprezível, tá ok? Como atividade, então, para essa aula, nós temos o questionário online de número 4, que corresponde à atividade 4, que está descrito aqui no slide, tá ok? E que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 25/10. Além disso, nós temos aí a postagem de atividade, né, construindo e fixando o conhecimento do módulo 5, tá ok? Também deve ser entregue até as 23 horas e 55 minutos do dia 25/10. Na próxima aula, nós então iniciaremos um novo módulo, o módulo 6, falando da volumetria de oxirredução, parte 1. Nessa volumetria, nós iniciaremos a fala com alguns conceitos fundamentais da volumetria de oxirredução. Em seguida, nós falaremos um pouquinho sobre as reações de oxidação e redução. E finalizaremos essa primeira aula de volumetria de oxirredução falando do número de oxidação, ou NOx, tá bom? Eu desejo então a todos uma ótima semana e até a próxima web aula.